Eu gostaria de convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia lá em Lucas, capítulo 5, e o versículo 17. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua unção, pelo Teu poder. Nós Te bendizemos, Senhor, Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor. Digno é o Cordeiro de toda adoração. Senhor, que nós venhamos diminuir mesmo, Senhor. Que nós venhamos diminuir mesmo, Senhor, e o Senhor venha crescer. Que seja a Tua palavra, Senhor Deus, não as nossas ideias, nem o que nós pensamos em falar, mas que seja uma inspiração do céu, Senhor, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5 e o versículo 17. Diz assim, 5:17 de Lucas. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estava ali assentado fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude, ou o poder do Senhor estava com ele para curar. E eis que um homem transportado numa cama, um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar diante dele. E não achando por onde, puseram-se levar-se por causa da multidão, subiram ao telhado, por entre o telhado, e baixaram a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrojais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantou-se logo diante deles, tomando a cama que estava ali deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificavam a Deus, ficando cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Esse texto aqui que eu acabei de ler, você vai ver que Jesus estava numa casa, e essa casa estava cheia de pessoas. Passa no carro, não? Não vai passar. Não. Vamos lá em casa. Vamos lá em casa. Já fiz xixi. Tem problema, não? Não tem problema, Deixa. Deixa. Glória a Deus. Vou trabalhar para lá. Fique tranquilo, irmão. Não me perguntou de chuva. Essa casa estava cheia de pessoas. Olha. E nesse texto você vai perceber Acabou aqui. que a unção de Jesus, o poder estava sobre ele para curar. Só que você vai perceber que o pessoal da casa não estava recebendo nada. Se tu ler esse texto com atenção, eles estavam ali ouvindo Jesus, mas eles não estavam recebendo nada. Sabe por que eles não estavam recebendo nada? Porque eles não foram com o coração crendo em Jesus. Eles foram para achar algum ponto para apontar, para criticar,
E você vai perceber que esse pessoal, eles não recebeu nada da parte de Deus. Se tu tiver tempo lá na tua casa, você vai meditar. Mas havia alguns amigos de um paralítico que estavam crendo em Jesus, só que eles não puderam entrar na casa. Por causa que estava cheio, a casa estava cheia. Mas mesmo com toda essa dificuldade, irmãos, eles continuaram crendo. E eles deram um jeito de subir pelo telhado. Para que esse homem chegasse até a presença de Jesus. Entenda bem, o adversário, ele vai fazer de tudo para você não vir à casa do Senhor. E quando você vir ainda, ele vai fazer de tudo para tentar tirar você. Porque o diabo tinha cegado todo esse pessoal que estava ali. Porque eles não vieram com a intenção correta. Sabe? E outra coisa também, que nós não percebemos, mas é uma dura verdade. O adversário, ele sempre vem aos cultos. E ele vem para uma coisa específica. Ele vem tentar arrancar a palavra do nosso coração. Jesus, ele falou uma parábola sobre o semeador. O semeador é aquele que prega a palavra. A semente é a palavra. E ele fala assim, que a semente que cai à beira do caminho, ele explicando essa parábola, ele vai explicar que a semente que cai à beira do caminho vem os passarinhos lá e comem. E ele vai explicar essa parábola dizendo que o adversário vem e rouba. São aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem. O adversário, ele distorce. Eu já cansei, irmão, de ouvir testemunho de pessoas que o pastor, de toda a boa intenção, ele está pregando uma coisa, mas o diabo distorce no ouvinte. O que está ouvindo entende errado. Ele não consegue entender e às vezes ele compreende errado e ele se ofende com o pregador. Nós tivemos um testemunho, eu era pastor lá em Curitiba uma vez. Irmãos, eu não sabia que o irmão tinha arma em casa. E Deus estava falando sobre confiança em Deus. Eu falei que muitos confiam em armas. E eu estava pregando sobre você confiar em Deus, e não confiar em pessoas, nem em armas, você confiar em Deus. E eu falei que muitos confiam no braço, e pregando, eu não fazia ideia que o homem tinha arma. Mas o diabo colocou no coração dele, que eu sabia que ele tinha arma, e eu estava alfinetando ele no altar. Eu nunca, irmão, vou usar o microfone para alfinetar alguém. Eu venho e prego a palavra. E às vezes a palavra fala com a pessoa, mas o diabo joga na cabeça e fala, olha, ele sabe do meu problema e ele está me cutucando. E ele ficou ofendido comigo uns par de dias. Até que um dia Deus falou ao coração dele. Ele foi e falou com a esposa dele falou, não contei para ele, porque no coração dele ele pensou que a esposa dele tinha me contado. E ele fez a esposa dele quase jurar que não tinha me contado. Daí quando ele percebeu o que ele tinha feito, ele foi lá me pedir perdão. Então você vê quanto que o adversário luta. E o adversário estava lutando aqui para que esse paralítico não chegasse diante de Jesus. E para aqueles que estavam lá na presença de Jesus, o adversário estava fazendo de tudo para que eles não recebessem nada. E você vai perceber, porque quando eu falo sobre Jesus nos evangelhos aqui, nós temos que ter o seguinte entendimento. Ele era um homem. Ele era Deus na sua identidade. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele veio como um homem. Ele abriu mão do seu poder. E ele veio como um homem cheio do Espírito Santo. Ele veio ser o nosso exemplo de pregador. O nosso exemplo de pastor. O nosso exemplo de todos os ministérios. De evangelista. Então ele não pregou aqui como Deus, ele pregou como um homem cheio do Espírito Santo. E você vai perceber que o poder de Deus, a virtude de Deus, que nem fala o texto, a virtude é o mesmo significado de poder.
O poder de Deus estava sobre ele para curar. Só que ninguém ali na casa estava recebendo. Por causa que os doutores, eles veio lá para ver se achavam algum erro de Jesus. Eles não veio com aquela fé simples. Eles não veio crendo que o que Jesus falava era a palavra de Deus. E por isso eles não estavam recebendo nada. E tem muitas pessoas, irmãos, que vêm para a igreja e eles não recebem a pregação como a palavra de Deus. E por eles não receber como a palavra de Deus, a fé deles não cresce, a fé deles. E eles nunca recebem nada de Deus. Porque se tu pegar e olhar para mim, irmão, você vai ver alguma coisa que eu não estou de acordo. Você vai achar alguma... Porque se em Jesus ele estava procurando algum defeito, imagine em mim, se não vai achar. Então você tem que, quando você vir ao culto e ouvir a palavra, você tem que receber como palavra de Deus. E não como palavra do pastor Emerson. E se você receber ela como palavra de Deus, aí esta palavra vai começar a produzir em você fé. Porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, não da palavra do pastor Emerson. A fé simples funciona. Não tem nada de complicado. O poder de Jesus, a unção do Espírito Santo estava sobre Jesus para curar. A casa estava cheia, mas eles não estavam recebendo. E quando chegou esse paralítico, a Bíblia vai dizer assim, ó, vendo-lhes a fé. Lá no 5:20, vendo-lhes a fé. Jesus percebeu que ele tinha fé, porque ele não viu nos outros. Sabe? Às vezes a gente vem para o culto por vir, a gente não coloca uma demanda, e daí a gente não recebe nada. E a gente pergunta, por que será que eu não vejo acontecer nada? E eu percebo que as pessoas, quando começam a vir para a igreja, eles começam a receber milagre após milagre. Depois eles começam a complicar a fé. Eles não vêm mais com aquela fé simples. Nós temos que continuar, irmão, na astúcia, simples, igual criança. Ser um sábio igual uma serpente. Mas a simplicidade, aquela fé simples, não, Deus vai falar comigo. Sabe, às vezes o adversário, ele vai tentar dizer, não, mas o pastor, ele sabe o meu problema. Por isso que ele está cutucando. Não, irmão, receba como palavra de Deus. Receba como palavra de Deus. Ah, mas se o pastor tiver mal intencionado, isso aí é ele, Deus. Receba com o coração cheio de fé. Receba a palavra como se fosse o próprio Deus falando com você. Jesus, ele percebeu que nesse paralítico havia fé. Que Jesus percebe em nosso coração essa fé. Aí ele vai poder nos abençoar. Eu percebo que é a vontade de Deus nos abençoar, mas às vezes ele está limitado. Porque nós não cremos o suficiente. E daí nós não recebemos. Você vai perceber em outros textos, a cura de 2 cegos mudos, a cura de 2 cegos e um mudo. Esse texto está relatado lá em Mateus, no capítulo 9, mas eu vou ler apenas o 28 e o 29. Quando chegou à casa dos cegos, aproximou-se dele, e Jesus disse: crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhes: sim, Senhor. Tocou-lhes então os olhos deles, dizendo: sejam-vos feitos segundo a vossa fé. E os olhos lhes abriram, e Jesus... só até aí. E os olhos lhes abriram. Jesus perguntou primeiro, antes de impor as mãos sobre eles: vocês creem que eu posso fazer isso?
Se a resposta deles fosse não, não, Senhor, nós não cremos, então não adiantava Jesus colocar a mão sobre eles, porque nada ia acontecer. Você consegue crer que a tua dificuldade Jesus pode resolver? Aí eu consigo. Então Ele vai poder operar. Eu não sei qual que é a tua dificuldade, não sei qual que é o teu propósito. Você tem que crer que Ele é poderoso, que Ele pode fazer isso. E se você crer que Ele pode fazer isso, isso vai dar condição para que Ele possa te abençoar. A gente tem que vir para a igreja colocando uma demanda. Eu vou lá e eu vou receber, o Senhor vai falar comigo nessa área, naquela outra área. Nós não podemos banalizar, nós não podemos ficar no culto disperso. Eu percebo muita gente que vem para o culto que estão dispersas, sua mente não está ali. O pregador pode estar cheio de unção, a vontade de Deus é curar, a vontade de Deus é operar, é mudar a história dele, é tocar na vida dele, mas nada ele consegue receber. Glória a Deus. Assim como estava aquela multidão naquela casa, Jesus só pôde curar esse paralítico. Com certeza havia outras moléstias, outras doenças ali, e ele não pôde fazer mais nada. Então nunca desanime. Por mais que você encontre dificuldade para vir na casa de Deus, que nem esse paralítico, para se chegar diante de Jesus, o adversário, as circunstâncias vão lutar contra você. O diabo vai jogar sério. Eu percebo, irmão, às vezes você pensa, não acontece com o pastor, claro que acontece. Às vezes antes do culto, tem uma pressão muito grande na mente, uma pressão, o diabo joga aqui, joga ali. Irmão, às vezes, eu sou testemunha disso, que eu não vejo a hora de dar o horário de me correr, me ajoelhar e orar, porque dá vontade às vezes de sair, de nem ficar no culto. Principalmente eu percebo quando Deus quer curar, quando Deus quer libertar, quando Deus quer salvar, porque se o adversário arrancar o pregador de cima do altar, a pessoa não vai receber. Porque as pessoas acham que quem está aqui em cima é um super-homem, e as pessoas olham para Jesus no ministério dele, eles acham que Jesus era diferente de nós. Ele não poderia ser diferente de nós, porque ele veio para nos substituir lá na cruz do Calvário. Ele abriu mão do seu poder. Na sua identidade ele era Deus, mas ele agiu na terra como um homem. Ele morreu como um homem, porque ele morreu no meio do teu lugar. Nós somos homens. Então ele não poderia morrer como Deus, porque daí ele não poderia nos substituir. Ele morreu como um homem, mas ele venceu a morte por nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque ele era Deus. Só que ele morreu como homem porque ele foi em nosso lugar. Então quando ele agia na terra, ele tinha as mesmas crises que eu e você temos. Porque o adversário, irmão, ele lutou no ministério inteiro de Jesus, e ele vai lutar na nossa vida, para tentar fazer nós parar. Aleluia, Deus, é verdade, Senhor. Às vezes as pessoas acham que a igreja é lugar onde não tem problema, e é engano, irmão. Sabe por que tem problema a igreja? Porque eu e você estamos dentro da igreja. Eu e você temos problema. Se eu e você temos problema, então a igreja tem problema. Porque eu e você estamos dentro dela. Nós estamos inseridos nela. Nós viemos aos cultos. Então nós temos problema. A igreja tem problema por causa de eu e você. E um e o outro, e vai ter problema sim. Toda a igreja. Se você sair daqui para outra, vai ter problema. Mas a questão está, irmão, e nós, irmãos, vim com o coração crendo que Deus é poderoso, assim como esses paralíticos, eles criam que Deus era poderoso, que ia curar ele. Glória a Deus. Que Deus ia usar Jesus ali para curar ele. E eles fizeram de tudo para colocar aquele paralítico na presença de Jesus. Jesus percebeu a fé deles.
Jesus percebeu e Jesus sabia que esse paralítico ia ser curado. Por quê? Porque o poder estava sobre ele, sobre Jesus. E o que as pessoas precisam para chegar diante de Jesus? Fé. E Jesus percebeu que havia fé nele. Em outro texto, você vai ver o apóstolo Paulo, ele pregando certa feita, lá em Atos está registrado esse texto. É a palavra de Deus que fala. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14 e o versículo 8. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o nascimento, a qual nunca tinha andado. E esse estava ouvindo falar Paulo, que, fixando neles os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta, endireita sobre teus pés. E ele saltou e andou. Ele estava ouvindo Ele estava ouvindo Paulo pregar. E a fé dele foi crescendo, a fé dele foi crescendo, a fé dele foi crescendo. E Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado. A unção estava sobre a vida de Paulo. O poder de Deus estava ali para curar. E Paulo percebeu que aquele ouvinte especial, aquele homem que ele tinha problema nos pés desde a sua mocidade, desde o ventre da sua mãe. Jesus, ele percebeu, Paulo percebeu que ele tinha fé, e Paulo se levantou na presença dele e falou: levanta sobre teus pés em direito. E aconteceu. Às vezes, irmão, e na maioria das vezes, nós não deixamos a palavra de Deus gerar fé em nós. Porque Deus, ele continua o mesmo, a palavra continua o mesmo. E Jesus falou assim: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele ainda opera milagre. Ele falou: eu sou o mesmo ontem e hoje, serei eternamente o mesmo. Ele é o mesmo. Ele pode ainda operar milagres. Ele pode ainda mudar a nossa história. E nesse sexto dia de campanha, vamos continuar crendo. Se você já recebeu um milagre, já recebeu uma bênção, continua crendo, porque, irmão, nós temos que crescer de fé em fé, de glória em glória. Nós temos que avançar, nós temos que mudar em muitas áreas. Nós não podemos aceitar, se conformar com as situações. Não, Deus tem o melhor para nós. Deus quer mudar, Deus quer transformar. Aleluia. Tem pessoa que vai até uma altura e ele para de crescer, ele estagna. Mas nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar confiando, nós temos que continuar crendo que Deus vai mudar as outras áreas. Tem pessoa que às vezes luta um pouco com Deus e daí fala: não é a vontade de Deus. E ele para. Não é a vontade de Deus, sim. E Deus é poderoso, sim, para mudar a tua história. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos se colocar de pé, irmãos. Aleluia. Te louvamos, Senhor, pela tua presença, Senhor. Vamos orar. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Depois dessa oração, você vai orar e vai colocar na presença de Deus. Você ouviu a palavra de Deus? Você crê que Ele pode fazer um milagre? Depois dessa oração, você vai crer que você recebeu o teu milagre. Amém. Mesmo que você não viu nada, mesmo que você não viu nenhuma mudança, mesmo que nada mudou. Glória a Deus. Eu não sei se você precisa de uma cura, se você precisa de uma bênção material. Deus poderoso, Deus. Eu não sei se você precisa de um milagre na tua casa. Senhor, Não sei se você glória, precisa que o Senhor visite alguém. toda honra e glória seja Mas dada depois a dessa Deus. oração, você vai crer que você Toma em recebeu tuas o mãos, milagre. os teus filhos, Você Senhor, vai ficar Deus, crendo, você vai Pai, se agarrar. abre tuas mãos, Você vai se agarrar, você vai se agarrar e vai dizer: é Deus, minha essa Pai, vai bênção. repreendendo toda Este milagre é enfermidade, meu. Deus, toda flor de Essa bênção é minha na minha casa. Repreende, Eu vou Deus, vencer todo isso. Eu vou lado, vencer a Deus, depressão. Eu vou Deus, vencer a Deus, ansiedade. Eu vou vencer a pressão na minha mente. Eu vou vencer os pensamentos contrários. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro a tua palavra, Senhor. Eu declaro, Senhor, que o Senhor, Deus, o Senhor vai
vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai visitar lá, vai visitar a família, o Senhor vai abrir porta onde não tem porta para mim, Senhor, para que eu possa honrar minhas contas, minhas dívidas, Senhor, para que o nosso nome continue limpo. Eu creio no Teu milagre, Senhor. Eu creio que o Senhor vai abrir as portas para teus filhos. Eu creio que o Senhor vai curar, vai libertar, Senhor. Eu creio que as tuas mãos vai se manifestar, a tua unção vai se manifestar, porque o Senhor se faz presente, Senhor. Alcança milagre, alcança cura, Senhor. Alcança, Senhor. Eu repreendo todo demônio de confusão da casa, todo demônio, Senhor Deus, que põe confusão, desentendimento, falta de paz, que coloca briga, que coloca divisão. Eu repreendo em nome de Jesus nesta casa, nesta família. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro que haja paz nesta casa. Eu declaro que haja paz nesta família. Eu repreendo toda seta do inferno, toda palavra, Deus, toda palavra, Senhor, toda palavra maligna, Senhor Deus, toda palavra incendiada, Senhor, toda palavra, Senhor Deus, contrária à nossa vida, Senhor, tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos fere, Senhor, Deus, eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso, Aleluia. Deus de glória. Venha curar os teus filhos, Senhor, esse propósito, eu repreendo, Senhor Deus, toda distorção, toda falta de entendimento, Senhor. Todo demônio que tenta cegar as pessoas, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus. Todo demônio que tenta, Senhor Deus, distorcer as minhas palavras, Senhor. As palavras do pregador, a palavra de Deus que tenta distorcer os ouvintes, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, essa cegueira do inferno, eu repreendo. Deus, essa falta de entendimento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, me dá sabedoria para que eu possa me expressar melhor, Senhor. Para que eu possa me expressar a tua palavra melhor, Senhor. A vida da irmã Ju, Pai. A vida da irmã Jaque, Deus, que não pode vir hoje, Senhor. Ajuda, Deus, Pai. Meu Deus, essa gestação, meu Deus, da tua filha, Pai, visita ela, Senhor. Trabalha no coração dela, Senhor, visita, Pai. Deus, que ela não pode estar hoje nessa campanha, mas o Senhor conhece, não sabe, Senhor. Toma a vida dela nas tuas mãos, Pai. Toma, Deus, o lar da irmã Josefina, Pai. Toma a vida, Deus, do seu esposo, da Débora, Senhor, meu Deus, meu Pai. A vida da irmã Maria Rita, Senhor, meu Deus, visita essa casa, Deus, Senhor. repreenda da confusão, Traz paz a essa família, Senhor. Toda perturbação do inferno, Senhor, toda perseguição, toda ameaça de morte, Deus, dos familiares, Senhor, da tua filha. Traz paz a esta casa, Senhor. Meu Deus e meu Pai, traz paz a esta família, Senhor. Da igreja, meu Deus, O Senhor conhece meu coração, Senhor. Ah, Senhor Deus, o Senhor conhece cada coração que está aqui, Senhor. Louvamos, Senhor, a vida dos irmãos que estão nesse propósito, Deus, nessa campanha, Jesus. Abre o entendimento, Deus, dá sabedoria, Jesus amado, visita, Deus, o lar, Pai, visita essa família. Oh, Senhor, os irmãos também que estão no propósito, na outra campanha, Senhor, o Senhor também, visita a Jesus. tua casa nessa noite. Oh, glória, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, o Senhor visita a tua Jesus, casa. Pai. Aleluia. Membros da tua casa, familiares Obrigado, teus. Deus, cura, Jesus, e liberta aquela Aleluia, alma, o Senhor traz liberta, paz. Deus, aquela alma, Jesus, liberta aquela vida, Ai, Senhor. Espírito Santo, Senhor, Espírito conhece aquele Santo, Espírito coração, meu Deus, Santo. daquele homem, Todo Senhor. espírito de perturbação Daquela nesta mulher, casa, Jesus, Senhor, daquela declaro criança, daquele jovem. que mude, Senhor. Sarabacova, e anda Todo lá, espírito, bachurianda, Senhor Deus, ramanai. de falta de paciência, Senhor. Lá, bachurianda, ramanai, decova, lá, bachai. Em nome de Jesus, toda Senhor, meu Deus, perturbação traz na cura, mente, Senhor. no coração, Oh, Senhor. glória a Jesus, Eu repreendo em Pai. nome de Jesus. Os teus Obrigado, filhos Senhor, vão por este contar milagre. Eu quero que Eu teus venho te filhos vão louvar contar por cada vitórias milagre nessa que o Senhor campanha, realizou Jesus. nessa noite, Eu quero que Senhor. teus filhos vão testemunhar um milagre, Senhor. Aleluia, Deus, porque o Senhor sabe que foi quintas-feiras difíceis, Deus de chuva, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, honrando, Deus, o nosso Aleluia, propósito obrigado, contigo, Senhor, Deus. pela tua E presença, teus filhos, Senhor. Senhor, a sua igreja, meu Obrigado, Pai. Senhor, eu te Aleluia, louvo, Senhor. Deus, tu és grande, Aleluia, Jesus, tu és Deus. fiel, Pai. Aleluia. Eu creio, Senhor, que Deus vai estar entrando com a providência, Deus, nos lares, Pai.
também no trabalho de sábado, Senhor, Aleluia. presente nessa campanha, Deus, nas tuas mãos, Jesus, eu creio que o Senhor é um Deus do impossível, Pai. Aleluia. Eu creio que o Senhor está no controle de todas Aleluia, as coisas, Senhor Deus, nada aleluia. foge, Deus, da tua vontade, do teu querer, Pai. Aleluia, o Senhor Aleluia, conhece Deus. o Nós nosso te coração, adoramos, Senhor. Pai. Toma a tua obra neste Aleluia, lugar, Senhor Deus, nas tuas Deus. mãos, Aleluia. Senhor, abre as Obrigado, portas, Senhor. Senhor. Abençoa as Aleluia. pessoas que virem, Obrigado, Senhor, Senhor. Pai. Aqueles, Senhor, que vão chegar, Senhor, neste lugar, Paizinho. Homens e Aleluia, mulheres e Senhor. crianças, jovens, Senhor. Aleluia. Levanta, Deus, homens e mulheres de Ao chegar na coragem. tua casa, você vai Em perceber nome de Jesus, Pai, eu uma creio, mudança Senhor, Pai. extraordinária, porque Deus não somente visitou a tua vida, mas visitou a tua casa. Amém? Aleluia. Obrigado pela tua Aleluia. presença, Jesus, neste lugar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por este milagre, Senhor. Oh Deus Aleluia. vivo, aleluia. Nós cremos, Senhor, que és Aleluia. fiel, Senhor. Aleluia. Quero agradecer os irmãos por mais esse dia, para os irmãos estarem aí conosco. Sábado nós temos um culto todo especial. Vamos orar pelo pastor Dirceu. Ele quer vir, mas a mãezinha dele está internada. Passando pela cirurgia. Ela passou pela cirurgia hoje, né? Eu acho que é hoje. É hoje. Não, acho que foi hoje. É hoje. E se tiver correr tudo bem, que ela vencer a cirurgia, ele vai estar aqui com nós. Senão não vai vir um obreiro. Certo. Mas Deus vai conservar ela Em nome mais de um Jesus. pouquinho na presença, Aleluia, lá Deus. vivo, para que ele possa estar aqui conosco, Trabalho trazendo a grande, palavra né? de Deus, né? Vai ser um trabalho Trabalho grande. abençoado. Aleluia, Nesse sábado Deus. vai ter bastante gente, vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, e todos dizem: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Não tem problema, mas põe mais secando.